Flamengo tendo opções e variações no mercado, fazendo grandes contratações, possíveis grandes nomes aí do futebol chegando, outros já confirmados, e o Flamengo se projeta para o fim da temporada de 2022. Mas existem alguns nomes que a torcida já não quer mais ver no time, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sou o Jamerson Oliveira e venha comigo, acompanhe muito do nosso canal. Flamengo que já teve a chegada de Everton Cebolinha, Arthur Vidal chegando também. Flamengo ainda busca Sanches, busca Wendel, Wallace, grandes nomes aí do futebol a nível mundial, né? Jogadores que estavam no estrangeiro, fizeram carreira lá também, mas tiveram, exceto Vidal, nomes também em futebol no Brasil. E com a chegada desses caras, desses nomes tão emblemáticos e de homens, jogadores que dentro de campo fazem a diferença, resta uma dúvida na cabeça do torcedor rubro-negro. O que vai acontecer com esses jogadores que já estão com o contrato vencendo? O que vai acontecer com esses jogadores que já não rendem mais para o time e não, assim, não tem como ser aproveitados mais por Dorival Júnior? E outra questão, são jogadores que têm salários altíssimos, porque hoje, né, o time brasileiro consegue ter a folha salarial que o Flamengo tem, com essas chegadas, ter uma folha salarial ainda mais alta, e isso vai pesar muito para a equipe rubro-negra. Por isso, isso já vem, acho que desde a temporada passada, existe um anseio do torcedor rubro-negro por uma formação de uma barca, né? Pela despedida e pela não renovação de alguns atletas e pela saída de alguns nomes, nomes que foram campeões, nomes que também fizeram história, estão na história do clube, mas que hoje se vê que não tem mais esse interesse em relação ao futebol desses jogadores, eles já não rendem mais. O primeiro deles já saiu, o William Arão, foi para o Fenerbahçe da Turquia, ser treinado por Jorge Jesus, o interesse do treinador. E outros nomes também sempre estão batendo na cabeça do rubro-negro. O Ilharão saiu sendo multicampeão do Flamengo, fez um ano de 2019 muito bom, muito, assim como todo o time, né? Muito bom. Mas hoje já não cai nas graças da torcida. O jogador que vinha entrando muito mal nos jogos, tendo muita dificuldade, alguns jogos até gol contra, não conseguindo se encontrar dentro de campo, nem quando entrava titular, nem quando entrava depois. Jogador com muitas dificuldades, e saiu. O Flamengo veio a propósito do Fenerbahçe, o Flamengo, sem titubear, negociou. Já tivemos a saída do René anteriormente também. E tem outros nomes, por exemplo, Diego Ribas. O Diego Ribas, o Flamengo fez uma força para ficar com ele no ano de 2019, teve uma lesão muito grave, mas mesmo assim conseguiu retornar ainda na temporada e ser útil. Por exemplo, deu do início da jogada do segundo gol do título da Libertadores, foi protagonizado por Diego Ribas, mas hoje já não dá mais. O jogador, poucos dias foi titular em uma partida, mas não agradou, não encantou, não consegue mais render. Um muito obrigado também para o Diego Ribas, fez história no Flamengo. Naquele Flamengo de 2017, 2018, lá Flamengo com muitas dificuldades, o Diego vestiu a camisa, o Diego ia para a mídia, o Diego falava, o Diego foi protagonista em alguns momentos também do time rubro-negro, mas hoje já não consegue mais se encaixar. Acho que já passou o período Diego Ribas no Flamengo. Fica aquele agradecimento por tudo que fez ao clube, mas não dá mais para manter. Nem como opção no banco de reservas, ainda mais com a chegada, se realmente se concretizar a chegada desses jogadores que eu citei anteriormente. Outro jogador também, Vitinho, foi comprado por 10 milhões
10 milhões de euros, na época mais de 40 milhões de reais. Chegou naquele sufoco também do time de 2018, chegou no meados da temporada de 18. Mas não, existe uma frase que roda muito aí que o Vitinho ainda não estreou. O Vitinho ainda precisa do jogo de estreia no Flamengo. O jogador não conseguiu render também em momento nenhum. Se não me engano, a temporada de 21 começou a fazer uma temporada muito até regular, mas não conseguiu manter. O jogador tem dificuldades. Quando é opção do banco de reserva, o jogador tem dificuldades. Quando entra titular, o jogador não consegue mais render. Eu acho que também é um jogador para o Flamengo pensar já uma despedida aí. Fez história, com certeza ganhou títulos aí também com o time, mas já não dá mais. Diego Alves, com o Santos se firmando, o Diego Alves também, pela idade, o Diego Alves, até depois da chegada de Dorival, o Diego Alves ainda fez alguns jogos interessantes, até porque a torcida tem uma desconfiança muito grande em relação ao Hugo, então o Diego foi utilizado e fez alguns jogos interessantes, mas eu acho que ele está na mesma situação do Diego Ribas. O Diego Alves foi importante em algumas situações, lá naquela época com o Muralha, o torcedor do Flamengo bravo com o Muralha, querendo um goleiro. O Diego Alves chegou, foi o goleiro que a torcida do Flamengo esperava, que o time precisava, mas eu acho que também deu para o Diego Alves. Lembrando que tanto o Diego Ribas, quanto o Diego Alves, quanto tanto o Vitinho, eles têm contratos encerrando no fim da temporada de 2022. Eu acho impossível por parte da torcida aceitar que o Flamengo renove com esses nomes de novo. É unânime entre a torcida, existe uma dívida de gratidão lá, não. Bacana, vocês fizeram palmas porque vocês fizeram pelo time, mas eu acho que já não dá mais, isso é unânime dentro da torcida rubro-negra. O Felipe Luiz já está em fim de carreira, mas é um jogador que ainda serve, apesar da idade, apesar de alguns questionamentos, ainda serve ali para a lateral esquerda, até porque o Ayrton Lucas ainda não se firmou, o Felipe Luiz ainda consegue jogar ali. Mas a maior das dúvidas, acredito, é sobre condicionamento físico e médico desses jogadores. Alguns, Rodrigo Caio, Davi Luiz, outros tantos que vivem no departamento médico, preparação física muito fraca. Acho que o Flamengo precisa, para não aumentar esses jogadores que precisam sair, o departamento médico, fisiologia, fisioterapia, departamento físico do Flamengo precisa dar um jeito nesses jogadores, nesses caras. Então, gente, é isso. Eu acho que essa é a barquinha que o Flamengo precisa fazer. Talvez precise emprestar também uma garotada que está subindo aí para pegar rodagem, para pegar ritmo, né? Muitos meninos aí que precisam jogar, precisam de experiência dentro de campo. E acredito que no time de hoje eles não conseguem isso, e ainda mais com a chegada de outros atletas aí que não vão conseguir mesmo. Então essa é a barquinha que o Flamengo precisa aí. Comente o que você acha, quem que deve sair, quem que deve permanecer, o que o Flamengo deve fazer com esses jogadores. Até mais, tchauzinho!